Bom, como dissemos, nós estamos acompanhando o desenvolvimento, então, do julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E temos aqui outras informações. Lula, quais são as informações que você tem aí hoje? Boa noite, Lula. Olá, Heródoto, boa noite. Está tudo pronto aqui no Senado da República para o início do julgamento final, a partir das 9 horas da manhã desta quinta-feira, deste julgamento que pode afastar em definitivo a presidente Dilma Rousseff do cargo. Para isto, serão necessários pelo menos 54 votos de um total de 81 senadores. Os parlamentares ligados ao Palácio do Planalto, ao atual governo, acreditam que vão conseguir pelo menos 59 desses 54 votos. Já os aliados da presidente Dilma apostam as últimas fichas nos senadores que se declararam indecisos. A previsão é que os trabalhos durem 5 dias úteis, ou seja, começa amanhã, quinta-feira, e será concluído na quarta-feira, já que o presidente ministro Ricardo Lewandowski já confirmou que não estenderá as sessões por sábado e domingo. Portanto, a previsão é que o julgamento termine na quarta-feira. 8 testemunhas vão falar na tribuna, 2 da acusação e 6 indicadas pela defesa. A presidente afastada também confirmou presença no plenário do Senado para se defender na segunda-feira. Dilma deverá ter pelo menos 30 minutos para se pronunciar e depois disso deve responder às perguntas dos senadores. Heródoto. Graças. Olha, durante todo esse período de quase 100 dias em que esse assunto teve em pauta, nós sempre tivemos aqui a preocupação de trazer pessoas que falaram uma coisa e falaram outra. Uma semana que nós trouxemos um dia sim, um dia não, um dia sim ou não, para que você pudesse formar uma opinião sobre isso. Como nós estamos novamente, né, numa situação, como o Lula acabou de explicar, de uma nova etapa, ontem teve aqui conosco o senador Lazier Martins, que é um senador do PDT, do Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos ouvir o outro lado. Ele é a favor do impeachment. Hoje nós vamos ouvir o outro lado. Gentilmente aqui conosco está o deputado Paulo Teixeira, que é do PT aqui de São Paulo. Deputado, obrigado mais uma vez pela gentileza. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Heródoto. Obrigado pelo convite. Paulo, na sua avaliação, é possível ainda mudar essa aparente tendência de que a presidente vai acabar sendo afastada? Olha, Heródoto, nós vamos saber nesse final de semana. Eu não saberia dizer. Meu desejo é que nós consigamos mudar essa aparente tendência, como você disse. Por quê? Porque nós não podemos, e você que é um professor de história, nós não podemos, nesse momento da democracia brasileira, romper com ela, promover uma ruptura democrática. O povo que deve escolher presidente da República. Até você se lembra, em 93, quando teve o plebiscito, para saber se o Brasil queria ser um parlamentarismo, um presidencialismo, o povo brasileiro disse, nós queremos o presidencialismo. Quer dizer, quem deve escolher o presidente da República é o povo. E o povo que escolheu Dilma Rousseff com um programa. Ora, agora nós não podemos admitir que ela seja retirada por um grupo de senadores que querem substituir o povo brasileiro nessa escolha. O presidencialismo, ele prevê a retirada de governantes, mas única e exclusivamente na hipótese que eles tenham cometido um crime. Ora, nós estamos, como você vê, na reta final do julgamento. Nenhum crime foi comprovado. Pegaram uma firula, pegaram pelo em ovo para dizer que ela cometeu um crime. E ela não cometeu nenhum crime. Primeiro, não tem contra ela nenhuma ação penal no Brasil. Não tramita contra ela nenhuma ação penal. Em segundo lugar, essa conduta que estão atribuindo a ela nunca foi considerada crime. E tem um princípio, que só pode existir um crime se tem uma lei anterior que prevê. Então, as chamadas pedaladas nunca foram consideradas crime. Depois, foram práticas do Estado brasileiro até quando o TCU disse não pode mais fazer, ela deixou de fazer. Mas todo o Estado fazia. Esses decretos, eles passam por mais de 20, órgãos hierárquicos para chegar na presidente da República. E eles filtram e nunca apontaram nenhum problema. Então, Paulo, na sequência do seu raciocínio, então posso concluir que é um golpe? É um golpe. É um golpe? É um golpe. É um golpe contra a democracia? É um golpe contra a democracia, um golpe contra a Constituição, é grave.
Por que é grave, Heródoto? As pessoas não querem cometer um golpe apenas para exercer o poder. Elas querem cometer um golpe para exercer o poder contra a vontade popular das eleições. O que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo mexer na Previdência para retirar direitos. Eles estão querendo mexer na legislação trabalhista. Eles estão querendo retirar direitos e dinheiro da educação, da saúde, dos programas sociais. Querem mudar o marco regulatório para permitir a exploração do pré-sal pelas empresas estrangeiras. Nada disso seria possível com ela na presidência? E nada disso seria possível com ela na presidência. Nenhuma reforma da Previdência Social? Não, reformas. Veja, a reforma da Previdência, ela é uma reforma que a sociedade brasileira terá que fazer, mas terá que fazer por um aspecto simples. O povo está vivendo mais, tá certo? Agora, para você fazer, você tem que fazer uma transição negociada. Com quem que você negocia uma reforma da Previdência? Com as centrais sindicais. O que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo enfiar a goela abaixo uma reforma num país que tem muita gente... Desculpa, Paulo, só para entender, mas antes eles já não tinham maioria? Ou não? Como assim? Eu digo, esses que querem fazer essa reforma agora já não eram maioria antes ou não? Na época da presidente Dilma? Não, a presidente Dilma Rousseff... Eles migraram da base do governo para a oposição? Mas eles não eram o centro da política da base. Tanto que eles tentaram fazer muitas mudanças e a Dilma segurou essas mudanças, né? Ela não permitiu que nenhuma violência fosse cometida, ela dava um equilíbrio. Por que eles deram o golpe? Eles estão dando o golpe para implementar uma agenda... Eles quem estão dando o golpe? Eu acho que, de um lado, não é? De um lado, eu acho que isso interessa muito a esse dinheiro, esses capitais, esses grandes financistas de fora do Brasil. Porque até então, o governo Lula, o governo Dilma, fez uma política, digamos assim, de não permitir que eles tirassem as nossas riquezas e fez mudanças importantes, como o do pré-sal. Eu acho que o capital externo, dos endinheirados de fora do Brasil, eles ajudaram nessa perspectiva. E aqui os endinheirados brasileiros, os grandes capitais, bancos, a indústria, você vê aí esse SCAF e outros... O que quer dizer, então, que nós estamos tendo uma luta de classe no país? Eu acho que o que eles estão querendo é impor o interesse dos mais ricos, né, goela abaixo da sociedade brasileira. E por isso que eles fizeram um golpe. O que eles estão esperando? Eles estão esperando, Heródoto, passar o impeachment. A dor virá depois da passagem do impeachment. Quer dizer, eles estão promovendo um golpe para colocar uma agenda que nunca ganharia uma eleição. Perdeu a eleição em 2002, o Serra perdeu a eleição, o Alckmin perdeu a eleição em 2006, o Serra perdeu a eleição em 2010, em 2014 o Aécio perdeu. Então, esta agenda que eles querem... Porque é uma agenda muito dura. Por exemplo, você vai falar em ajuste fiscal e vai ganhar a eleição, como é que faz? Não, então, mas o problema é que você tem que fazer todas as medidas, mas numa sociedade como a nossa, que é muito desigual, você não pode botar a carga de um ajuste fiscal nas costas dos trabalhadores. Você tem que distribuir entre os diversos segmentos sociais. Quem tem mais contribui com mais, quem tem menos não pode contribuir mais, né? O que eu acho é que agora eles querem botar esta carga nas costas daquele que ganha menos. Mas é necessário esse reajuste fiscal ou não, na sua opinião? Não, o ajuste fiscal, toda a conta pública tem que estar equilibrada. Nós estamos vivendo um momento de uma crise externa muito importante, que diminuíram as nossas exportações, não só de minérios, de soja, de carne, mas também de produtos industrializados. A China fez um processo de disputa econômica muito forte, além de deixar de comprar, jogou produtos aqui muito mais baratos. Isso tudo levou a um recuo da nossa economia. Eu acho que teve erros que foram cometidos, etc. Mas nós tínhamos que fazer um ajuste. As maiores economias mundiais eram tão desequilibradas. O que você tem que fazer é um ajuste que no tempo você ajusta as finanças. Em segundo lugar, você distribua de maneira proporcional os sacrifícios desse ajuste. O que é inadmissível, por exemplo, é que você diga para o trabalhador que começou com 14 anos de idade a trabalhar, que ele vai ter que trabalhar até 70 anos. O que ele vai fazer? Ele vai morrer antes
de terminar. A mulher que tem tripla jornada de trabalho, a mulher pobre na sociedade brasileira, que ela vai cumprir uma jornada de trabalho forte. Ou aquele cara que carrega peso, que ele vai aposentar com 70 anos. Então, você não pode querer jogar nas costas daqueles que mais sofrem na sociedade brasileira o sacrifício desse ajuste. Tem que fazer. Agora, temos que pensar, vamos criar um imposto sobre grandes heranças, patrimônios acima de 10 bilhões, vamos criar um imposto sobre ganhos de capital, esse que tem grandes capitais investidos, né? Agora, jogar um ajuste nas costas do mais fraco é fácil, né? Por exemplo, eles estão querendo congelar os investimentos em saúde e educação. Quem precisa de educação pública, Heródoto? Bom, os mais pobres, lógico. Quem vai para a escola, o ensino fundamental, a creche, quem que vai para o ensino médio, quem que vai para a universidade, quem que vai para a saúde pública, que vai para o SUS. Esses estão precisando de mais investimento, enquanto o Estado brasileiro financia o plano de saúde de um segmento que poderia pagar mais. Então, o que eles estão, o golpe de um homem que sequer, Heródoto, tem a dignidade de ir no encerramento das Olimpíadas. De quem que nós estamos falando? Do Temer, do usurpador. Ele não vai no final da Olimpíada porque ele não aguenta. Ele está o nível de popularidade dele parece do João Batista Figueiredo, do final da ditadura militar. Paulo. E ali o que eles estão fazendo também? Eles, primeiro, quando você fala em ajuste, né, Heródoto? Sim. Eles estão falando em ajuste, mas criaram um déficit. Agora, a Dilma queria fazer um déficit para esse ano de 70 bi. Eles estão fazendo um déficit de 180 bi. Para quê? Para ganhar o voto de senador, para ganhar o voto de deputado, para ganhar o apoio de governadores. 170 bi de déficit. E outra coisa, pregaram para o Brasil que era para combater a corrupção. Quando se percebeu, cada ministro do governo Temer tem o rabo preso com a Lava Jato. Então, Paulo, nós vamos continuar a conversa. Nós vamos continuar a conversa. Vamos ficar só um instantinho. Bom, deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, aqui conosco. Paulo, em relação então a esses acontecimentos que vão aí pela frente agora, né? Passado a decisão do impeachment, o presidente fica ou sai, aí nós estamos mergulhados na campanha eleitoral para prefeito e vereador. Porque nem bem saímos de uma situação, entramos em outra. Como é que é isso? Olha, Heródoto, primeiro, se me permitir, claro. Eu acho que é um momento muito importante essa paz na Colômbia. 50 anos depois de guerra, ter paz, isso é muito importante, alvissareira, a notícia. Também a importância de investigar a fundo esse escândalo da merenda que envolve políticos do PSDB. Da base aliada. E da base aliada deles. Eu acho que, primeiro, Heródoto, tem dois cenários. Um cenário que a Dilma volte, na minha opinião, é um cenário que tem que fazer um pacto pelo emprego, um pacto pelo crescimento, um pacto por mais direitos e um ambiente de negociação. Com plebiscito ou sem plebiscito? Um ambiente de negociação. E ela se comprometeu a fazer um plebiscito. Porque nós temos que dizer o seguinte, o titular do poder é o povo. Ninguém pode substituir o povo. E ela se comprometeu a fazer um plebiscito para ver se deve adiantar ou não a eleição que será 2018. Então, ela tem um programa de direitos, de negociação e de consulta à população. Se o cenário for outro, os senadores convencidos da pior maneira pelo poder, pelos favores, pelas benesses e votarem pela permanência, pelo afastamento da presidenta Dilma, eu acho que serão 2 anos de crise. Por quê? Crise. Porque eles, em primeiro lugar, é um governo sem legitimidade, não tem nenhuma legitimidade. Segundo, é um governo de joelhos para o interesse econômico aqui no Brasil e internacional. E, em terceiro lugar, disposto a fazer o serviço sujo de tirar direitos do povo brasileiro. Nós vamos, nesse cenário, fazer uma intensa oposição, porque nós não reconhecemos legitimidade no governo Temer. Sobre as eleições municipais, nós estamos iniciando, eu espero que haja um bom debate e aqui em São Paulo eu acho que os feitos do prefeito Fernando Haddad serão demonstrados e ele poderá continuar
à frente da Prefeitura de São Paulo. Paulo, obrigado. Obrigado, Heródoto. Um abraço a você, Muito a todos grato. os telespectadores. Se você me permitir, mandar um abraço para o Claro. Lulinha lá em Brasília. O nosso companheiro. Claro. Tá, o Luiz Fara Monteiro. Luiz Fara Monteiro, é. Tá bom, obrigado. E um abraço para você. Sempre um prazer participar do seu programa. Obrigado. Muito obrigado, Heródoto. Muito obrigado. Bom, nós temos então mais 20 segundos de intervalo. Está aí o deputado Paulo Teixeira conosco, gentilmente aqui, né, expressando livremente sua opinião, como todo mundo faz aqui, e você formando a sua própria opinião. Ontem, né, teve aqui o senador do PDT que vai votar pelo impeachment da presidente e hoje o deputado dizendo as razões pelas quais não deveria isso acontecer. 10 segundos, a gente está de volta.